Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 2 de outubro. Neste conteúdo de agora, vamos trazer aqui a análise da partida de ontem. 2 para o Botafogo, 1 para a equipe do Bahia. Confronto direto pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Vencemos essa partida muito difícil, né? O Bahia sempre foi um carrasco do Botafogo nesses últimos tempos e vencemos, estamos no G4 do Brasileirão. A gente vai trazer aqui, falar um pouquinho do jogo, trazer análise. Claro, vamos dar as notas também, quem foi o craque, quem foi a baranga. Vamos conversar muito sobre essa vitória importantíssima. Aqui só vai um recado pro técnico, né? Pra diretoria, pro elenco. Se fosse sempre assim, né? Eu acho que o Botafogo ele tem que parar de oscilar, né? É o que eu tô falando aqui o ano todo. O Botafogo faz uma partida vergonhosa, ridícula, contra a equipe do Fluminense, que empatou com o Sport ontem, que é o Lanterna. Conseguiu fazer 2 gols no Fluminense, o Botafogo não conseguiu fazer nenhum. E faz uma partida interessante, uma boa partida contra o Bahia ontem. Então essa oscilação, joga um jogo bem, joga um jogo mal, é isso que deixa a gente bem irritado. Se fosse sempre como ontem, eu tenho certeza que o Botafogo, inclusive, mesmo com todos os problemas, talvez pudesse estar brigando pelo título brasileiro. Mas vamos conversar sobre o Botafogo e Bahia, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, ontem vencemos o Bahia por 2-1, gols marcados ali do Botafogo. O Santi e o Jefinho fizeram os gols da vitória. Ontem, falar do público aqui rapidamente, cara, assim, pra quem vê de fora, vai criticar, né? Vai falar, ontem eu vi alguns jornalistas aí, flamenguistas até, comentando como é que o Sport, que é a lanterna, coloca um público maior no estádio do que o Botafogo, que é o atual campeão de tudo. Assim, eu tenho uma opinião sobre isso, não vou perder meu tempo aqui falando. Eu acho até que o público poderia estar maior. Eu acho que a torcida do Botafogo tem que ir no estádio pelo Botafogo, não é pelo John Textor, mas eu entendo também. Tudo que a gente passou esse ano de abandono, de desprezo mesmo, né? O planejamento do Botafogo esse ano, vendendo todo mundo, contratações erradas, trocas de treinadores, demora para contratar um treinador. Esse é o retrato do Botafogo, eliminação para o Vasco, eliminação para a LDU. Então eu não vou ficar aqui falando o que eu penso, porque eu entendo quem pensa ao contrário. Então ontem tivemos aí 8.000 torcedores no Newton Santos, um público muito abaixo ontem para Botafogo e Bahia, pela 26ª rodada do Brasileirão. Lembrando que o Botafogo não tem mais nenhum jogo a menos, tá? Olha, com a vitória ontem, o Botafogo chegou a 43 pontos. Pela primeira vez no ano, o Botafogo vai terminar essa rodada dentro do G4 do Brasileirão, tá? Os mesmos números de pontos do Mirassol, que também tem 43. O Mirassol empatou ontem com o Bragantino, mas o Botafogo, em número de vitórias, ultrapassa a equipe do Mirassol na tabela, tá? E que ano, né? Notícias ruins aqui, o Marçal, ele foi cortado do jogo ontem por problemas ali, tava com uma dor muscular, acabou sendo cortado, ele que foi titular contra o Fluminense no Maracanã, vai passar por exames para ver aí como é que tá a situação do Marçal. Depois ali durante o jogo tivemos a fatalidade, a situação ali com o Pantaleão, um lance bem infeliz ali, no joelho, saiu chorando. A gente espera que não seja nada de grave com o Pantaleão, mas vendo as imagens, o jogador saiu chorando de maca. A gente fica preocupado pro restante da temporada. Então, mais 2 problemas ontem, né? Marçal e o Pantaleão.
além do cuiabano, que tomou o terceiro cartão amarelo ontem e não enfrenta a equipe do Internacional sábado em Porto Alegre. Olha, o Botafogo não venceu o Bahia desde 2023, tá? É confronto direto, como eu falei no começo do vídeo. O Bahia não faz um bom campeonato brasileiro fora de casa, só tinha 3 vitórias fora. Eu falei, não é possível que o Bahia vai ganhar da gente ontem, porque o Bahia nesse brasileiro só tem 3 vitórias jogando fora de casa. E não seria ontem que eles iam vencer mais uma. Eu gostei do time ali, da escalação. Ele colocou o cuiabano na lateral esquerda, o David Ancelotti. Botou o Jefinho na ponta esquerda. O Santi junto com o Savarino e o Arthur Cabral. O Santi fez gol, o Jefinho fez gol. O Santi jogando muita bola, né? O Santi cada vez mais adaptado, o Jefinho jogou bem. O Arthur Cabral, que a galera pega no pé, foi mal ontem, mas muito esforçado. Cuiabano bem, Marlon Freitas jogando muito. Depois a gente vai dar as notas e vai falar com calma. Tivemos ali lances polêmicos no jogo que envolve a arbitragem. Primeiro teve uma falta no Cabral, que foi o último homem, todo mundo pedindo a expulsão, mas a bola estava longe do domínio, né? O Cabral não chegaria naquela bola. Talvez pudesse ser para vermelho, talvez sim, mas o juiz deu amarelo. Depois tivemos também a expulsão do jogador do Bahia, o Sanabria, que ontem fez uma palhaçada nos 2 lances que ele toma amarelo, uma palhaçada total, simulando. Primeiro no lance com o cuiabano, depois ele simulou um pênalti. Então o jogador do Bahia expulso, o Sanabria. Teve ali um lance também que a torcida do Botafogo pediu pênalti. A bola bate na mão do jogador do Bahia. Se fosse contra a gente, teriam dado. Então, alguns lances polêmicos ali que envolveram a arbitragem na partida de ontem. Depois ele começa ali a mexer no time, Botafogo com 1 a mais. Ele tira o cuiabano, bota o David Ricardo na lateral esquerda. A torcida do Botafogo reclamou muito. O Botafogo tá com um jogador a mais. Pra que tu vai tirar o cuiabano e botar o David Ricardo? Gente, o cuiabano tava amarelado. O cuiabano estava amarelado. Foi uma cautela. Dá pra entender até o que o David Ancelotti fez ali, porque, sim, o Botafogo tava com um jogador a mais, tudo bem, mas o cuiabano, além de cansado, ele já tava com cartão amarelo e ele colocou o David Ricardo, que entrou muito bem na lateral esquerda. Teve o lance do gol do Bahia, depois de uma falta, a bola desvia no Pantaleão. Eu vejo muita gente reclamando do Léo Link, falando que foi falha. Eu não acho que foi falha. Eu acho que a bola desvia, acaba matando o goleiro. Talvez ele pudesse ter ali uma reação um pouco mais rápida, pudesse ter reagido mais rápido, mas eu não considero uma falha do Léo Link, como muitos estão falando. Mas o que mais me assustou ontem, um lado negativo do Botafogo, apesar da vitória, o Botafogo cometeu muitas faltas. Na reta final do jogo, o Botafogo foi muito pressionado pelo Bahia, mesmo com um jogador a mais. O Botafogo cometendo muitas faltas em zonas perigosas. E isso me irritou um pouco ontem, né? O Botafogo ali correndo o risco de tomar um empate, a virada, por lances bobos ali, faltas nas laterais para o Bahia jogar bola na área. Muitas faltas bobas em zonas perigosas ali na reta final. O Botafogo com 1 a mais, tomando pressão da equipe do Bahia. Muita gente reclamou que o David Ancelotti começou a botar volantes. Mas é aquela parada, se ele mexe lá na frente, coloca atacante, se o Botafogo toma empate, toma virada, iriam reclamar dele também. Então, são situações realmente, o Botafogo com muitos desfalques, que dá até para entender. E aqui vai um recado pro Barbosa. Eu sou muito fã do Barbosa, mas eu peguei aqui, são 16 jogos no Brasileiro e 10 cartões amarelos. Ontem o Barbosa, ele toma um cartão amarelo no jogo, 16 jogos, ele tomou 10 amarelos nesse Brasileirão. Então, alguém tem que chamar o Barbosa também para conversar. Eu sou fã dele, gosto muito do zagueiro, mas não dá para você ter uma quantidade imensa dessas de cartão.
E o Botafogo perde muitos gols, né? O Botafogo, a gente reclama do técnico, de muitas coisas, mas o Botafogo tem o contra-ataque, o Botafogo tem a oportunidade de fazer os gols e o Botafogo perde muitos gols, aí depois começa a ser pressionado, a gente fica irritado, tá? Mas merecemos, cara, ganhar ontem, 2-1 pro Botafogo. O gol que o Botafogo faz no começo do segundo tempo com o Jefinho destabilizou um pouco o Bahia. Eu acho que a vitória foi justa, apesar que no segundo tempo, mesmo com o Botafogo com um jogador a mais, o jogo ficou ali mais vivo, o Bahia pressionando. Tivemos algumas situações boas, como eu falei, o Santi muito bem, Jefinho voltou a marcar, o Cabral mesmo mal, muito raçudo, o Ancelotinho superou algumas adversidades que o jogo apresentou, Cuiabano, Marlon Freitas, muita gente bem ontem. Espero que o Botafogo, daqui pra frente até o final desse campeonato, mantenha uma regularidade. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vamos dar as notas aqui, quem foi o craque, quem foi a Baranga. Tô voltando aqui pra gente finalizar, vamos dar as notas, quem foi o craque, quem foi a Baranga, mas antes eu peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais com a ajuda de vocês. Olha, começo pelo Léo Link, vou dar uma nota 6,5 pra ele, não teve culpa no gol, a bola desviou, acabou matando o goleiro, fez uma boa defesa no chute do Ademir, nota 6,5 pro goleiro Léo Link. Vitinho, vou dar uma nota 7, muito bem na partida de ontem, deu assistência para o Santiago fazer o gol, bons cruzamentos, perdeu um gol ali como sempre, normal, mas caiu na perna esquerda também, isso tá me irritando muito, os gols que o Vitinho vem perdendo, ainda bem que ontem vencemos o jogo, mas faz falta, né, esses gols, mas muito bem ontem o Vitinho, nota 7 para ele. O Pantaleão, eu vou dar uma nota 6,5. Seguro, sem comprometer. No lance do gol do Bahia, a bola desvia nele, mas foi azar. E melhoras para ele, né? Que não seja nada grave. Saiu ali com um problema no joelho, chorando, sentindo dores. Vamos torcer para que não seja nada grave com o Pantaleão. O Barbosa, eu vou dar uma nota 6. Cara, tomou mais uma vez cartão amarelo. Falei isso na primeira parte do vídeo. É só isso que eu tenho pra falar. É bom zagueiro, joga bem, não compromete, seguro. Eu não vou ficar aqui elogiando o Barbosa porque eu tô irritado com ele. Ele toma muitos cartões amarelos. E vai chegar a determinados momentos, e já chegou, em jogos importantes, a gente não ter o Barbosa por estar suspenso. Alguém tem que conversar com ele lá dentro. O Cuiabano, vou dar uma nota 7. Muito participativo no ataque. Deu assistência para o gol do Jefinho, cruzamentos fortes, tomou um cartão amarelo ali também que talvez desse para evitar, não sei, tá fora do jogo de sábado contra o Internacional. O Newton, eu vou dar uma nota 7 para o Newton, gostei muito da partida do Newton. Ele deu opção no meio campo do Botafogo para fazer triangulações, muito bem nos passes, eu que reclamo muito dele com a bola no pé, marcando, o Newton sabe marcar, muito firme na marcação, eu reclamo dele com a bola no pé, mas ontem muito bem nos passes, aparecendo no meio, dando opção para fazer triangulação, boa partida do Newton, nota 7 para ele. Marlon Freitas, o craque do jogo Marlon Freitas, nota 8. Não fez gol, não deu assistência, mas eu vou dar o craque do jogo ontem pro Marlon Freitas. Eu critico muito o jogador aqui de vez em quando é necessário, mas ontem, com os lançamentos, passes, ele fez o time do Botafogo correr em campo, né? O gol do Santi é ele que inicia a jogada com uma bola longa para o Vitinho dominar. É muito boa a partida do Marlon Freitas. Eu diria até, cara, aí eu vou dar uma cutucada. O Marlon Freitas é muito a cara do Botafogo esse ano. Faz uma partida absurda, em outras some, desaparece, não faz nada. Esse é o Botafogo, esse é o Marlon Freitas, né? Oscilando muito. E ontem foi uma partida digna de ser o craque do jogo, nota 8 para ele. Savarino, o Baranga do jogo. Aí a gente vai falar do Baranga, o pior em campo, nota 4 para o Savarino.
Partida ruim, desperdiçando chances, pouco assustou. Cara, o Savarino, ele nem merece, de verdade, ele nem merece ser titular nesse time do Botafogo. Eu acho que o Santi Rodrigues tente jogar nessa posição ali como camisa 10. Você coloca um ponta direita, do outro lado o Jefinho. Eu acho que o Santi tem que jogar na posição do Savarino. Ele não merece ser titular. Muito mal, não é de hoje. Nota 4, o Baranga do jogo. O Santi, eu vou dar uma nota 7,5. Gol, num bonito chute, né? O gol do Santi. A principal arma ontem do Botafogo, né? A principal fonte do Botafogo na criatividade na partida de ontem. O Jefinho, vou dar uma nota 7. O Jefinho, no começo do jogo, ele foi uma arma pra gente sair da pressão, fez o gol, muito bem posicionado dentro da área, mas o Jefinho depois ele fez algumas faltas bobas ali, e uma dessas faltas bobas acabou saindo o gol do Bahia no lance. Então nota 7 pro Jefinho. Arthur Cabral, eu vou dar uma nota 5,5. O Arthur Cabral ele foi mal, mas é muito raçudo, né? Ajudando muito o time lá atrás na bola aérea defensiva. Nota 5,5 pro Arthur Cabral. Falar um pouquinho da galera que foi entrando no decorrer do jogo. Matheus Ponte, nota 6. Deu ali uma força também, manteve a força do lado direito do time. O Gabriel Silva, o Gabriel Bahia, entrou no lugar do Caio Pantaleão. Vou dar uma nota 6 também, não comprometeu. David Ricardo entrou ontem na lateral esquerda, foi muito bem. Nota 6,5 para o zagueiro David Ricardo, que ontem teve que quebrar um galho na lateral esquerda. O Alan, eu vou dar uma nota 5, entrou muito mal, fora de ritmo, errou passes, saídas de bola, tomou cartão amarelo, nota 5 para o Alan. O Arthur, vou dar uma nota 5,5, deu uma energia ali pro ataque, ajudou também na marcação. E pra gente fechar a nota do nosso treinador, David Ancelotti, vou dar uma nota. O Botafogo teve repertório para chegar no ataque ontem, poderia até ter feito mais gols, o Botafogo perde muitos gols. E assim, faltou ganhar o jogo, ganhar a situação da pressão do Bahia. O que me incomodou foi a pressão do Bahia. O Botafogo ganha o jogo, mas o Botafogo no segundo tempo, mesmo com um jogador a mais, talvez pudesse ter tomado empate, talvez pudesse ter tomado a virada. Me irritou muito ontem o segundo tempo do Botafogo, principalmente na reta final, apesar da vitória ter sido justa, porque, né, sofreu pro Bahia, mesmo com um jogador a mais. Espero que daqui pra frente o Botafogo tenha uma regularidade, porque a gente não aguenta mais um jogo bem, um jogo mal, um jogo bem, um jogo mal. E se a gente tiver, eu não vou me iludir não, mas se a gente tiver uma regularidade, dá pra sonhar alto ainda, hein? Por que não? Título é difícil, né? Título é difícil, mas é o que eu sempre falei aqui também. Se a gente engatar uma sequência de 4, 5 vitórias, aí lá na frente a gente pode ver o que acontece. O problema é que o Botafogo não engata vitórias, não só por conta do técnico, por conta de lesões, desfalques, não consegue repetir a escalação, o time não tem entrosamento, por muitos fatores. Mas se o Botafogo engatasse aí umas 4, 5 vitórias seguidas, quem sabe não dá pra gente voltar a se iludir, até mesmo com título. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida, fiquem com Deus. Boa quinta-feira, tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde eu tô de volta, muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.